Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Café com Residente. Nada melhor do que começar, né, o nosso projeto de extensão já com o mês de outubro, o mês das crianças. Então, a gente não poderia começar com uma especialidade diferente senão a pediatria. E para isso a gente convidou duas médicas maravilhosas para estar aqui conosco, né? A doutora Lara Regina Silva Machado, graduada em medicina pelo Centro Universitário UniFTC em Salvador, em 2023, e a residente em pediatria pela Associação Aracajuana de Beneficência. Além disso, a gente trouxe também a doutora Michele Luiz Barbosa Santos, graduada pela Universidade Tiradentes em 2024, residente também de pediatria no USE, no Hospital de Urgências de Sergipe, licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Tiradentes em 2010. Ela também é pós-graduada nível mestrado na área de Biologia Parasitária em 2013, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias pela pós-graduação de Biologia Parasitária da Universidade Federal de Sergipe, atuando no tema leishmaniose, e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, atuando na área de doenças infecciosas e parasitárias, com ênfase nos aspectos imunológicos da leishmaniose visceral. Então, hoje a gente vai entender, realmente mergulhar nessa área dessa especialidade médica, que, assim, particularmente, eu tenho um carinho muito grande por ela. E a gente vai entender como é o dia a dia dessas residentes, como elas escolheram essa profissão, quais são as alegrias, os desafios delas. Eu, Maria Eduarda, coordenadora geral do Centro Acadêmico, e vou estar aqui entrevistando essas médicas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. E eu acho que a primeira pergunta, né, que a gente pode fazer para começar é entender por que vocês escolheram essa especialidade. Vocês sempre gostaram do público infantil, vocês sempre gostaram de criança, sempre foi uma opção para vocês desde o vestibular ou desde o início da faculdade. Como foi a escolha para vocês? Eu, particularmente, eu costumo dizer que eu já entrei na medicina pensando em ser pediatra. Eu tive uma oportunidade de trabalhar na minha adolescência com criança, na educação infantil. Minha tia, ela tem um colégio lá no interior e eu acabei sendo professora, né, de crianças. Então, desde muito nova, eu estou cercada de crianças e eu amo crianças. E medicina foi minha segunda graduação, né? E aí, quando eu comecei, eu digo, não, eu quero medicina para ser pediatra, porque é muito bom estar rodeada de crianças. Que legal. Já comigo a história foi bem o contrário. Eu falo que eu tentei fugir da pediatria ao máximo, mas a pediatria já tinha me escolhido. Ao longo até assim, o oitavo semestre da faculdade, eu queria neurocirurgia, eu era muito decidida, fazia parte de um grupo de neuro, entrava em várias cirurgias toda semana praticamente, pesquisa, tudo. Depois eu vi que eu não queria entrar em centro cirúrgico. Em centro cirúrgico, assim, operar mesmo. Me preparei todo o internato para anestésio. Me formei em 2023, fiz prova no final do ano, né, de 2023 para anestésio. Não passei. E quando eu formei em junho, eu não consegui assim trabalhar muito com adulto, com clínica médica. Eu fui mais para UPA, praticamente. E todos os meus plantões com adulto eu não gostava. Eu gostava muito de trabalhar na pediatria e acabava que eu também conseguia mais trabalhos na PED. Foi quando eu também conheci uma área aqui na faculdade. Eu praticamente não tive contato, que foi mais a parte de emergência. E eu comecei a me identificar, não passei. Em 2024, né, ano passado, eu estudei de novo o ano todo para fazer prova de novo. E quando foi assim, mais ou menos em maio, foi quando eu disse assim, não dá, assim, não dá para fazer mais anestésio. Tô vendo que realmente eu não me vejo mais trabalhando com isso, eu não me vejo mais cuidando de adulto, eu só me vejo realmente trabalhando com criança, era onde me sentia melhor. Era o trabalho que me fazia feliz e acabei mudando completamente de especialidade. Ai, que legal. Histórias totalmente diferentes, mas que levaram vocês ao mesmo propósito, né? Então, a gente vê vocês hoje vivendo esse propósito, mas eu queria saber um pouco de vocês, assim, como foi o processo até chegar
realmente na residência. Como você comentou das provas, né? O estudo para a residência, que é tão temido assim pelos estudantes. Como foi? Foi muito puxado? Foi muito diferente da época do vestibular, por exemplo, da época da faculdade? Vocês tinham alguma estratégia assim, específica? Como era? Toda vez que eu penso sobre isso, de como foi esse processo, eu sinto um alívio gigante, porque não é fácil. E quando a gente passa, né, a gente se sente muito aliviada por ter conseguido, porque cada vez mais as provas estão mais concorridas, as provas estão mais difíceis, e a gente está sentindo muito essa necessidade de se especializar. Então é um alívio muito grande, eu fiquei muito feliz. Essa etapa, eu decidi, assim, eu planejei quando eu entrei no internato. Eu pensei, assim, o que é que eu posso fazer, né? Eu tentei criar estratégias para, durante o internato, eu tentar passar direto. Porque, por questões pessoais mesmo, questão de idade, eu ficava com medo de, quando eu começasse a trabalhar, logo quando formada, de me acomodar, de acabar não conseguindo conciliar trabalho e estudo, porque esse estudo para residência realmente é um esforço, uma exaustão mental muito grande. Então, eu ficava muito pensando nisso. Então, assim que eu entrei no internato, eu mentalizei, quero tentar passar direto. Então, eu foquei toda a minha energia em bolar estratégia, saber onde eu queria fazer as provas. E aí, eu acabei comprando um drive de estudo, né? Eu acabei não tendo condições de assinar um cursinho, mas comprei um drive de estudo e assisti. No primeiro ano do internato, eu foquei em assistir o máximo de videoaulas que eu podia. Então, os principais assuntos, eu estudei o máximo de aula. E no segundo ano, eu comprei uma plataforma de questões. Então, no segundo ano do internato, eu foquei só em responder questões. Para mim, foi a melhor estratégia, assim, foi resolver questões. Também testei flashcards, mas acabei dando prioridade mais em resolver questões. E eu bolava, assim, estratégias, um plano alcançável. Eu não bolava assim, vou fazer 60, 70 questões no dia, porque acaba sendo inviável. Você não consegue, isso gera uma frustração de que você não está alcançando os seus objetivos. Então, eu colocava uma meta simples, resolver no máximo 30 questões por dia. Então, eu estava ali tentando. Claro, vai ter dias que você não vai conseguir fazer nenhuma, porque o internato ele é exaustivo. É um cansaço mental muito grande. Então, tinha dias que eu não conseguia resolver e tá tudo bem. Você tem que estar em paz, saber que você não vai conseguir equilibrar todos os pratinhos sempre. Então vai ter dias que você vai estar bem, porque assim, é melhor, eu pensava assim, é melhor 2, 3 horas você focado, estudando bem, do que 4, 6 horas sem você estar com nenhum foco, né? Então, eu tentava priorizar dessa forma. Então, primeiro ano eu tentei assistir videoaula, segundo ano com questão e com os rascunhos de anotações que eu fazia. Foi assim. Aí, quando tá bem próximo das provas, você acaba ficando muita ansiedade, né? Então, eu foquei em fazer 2 tipos de prova, que era o ENARE, aqui em Sergipe, para pediatria. Com o ENARE, você concorre no Santa Isabel, no HU daqui de Aracaju e no HU de Lagarto. E a prova do USE, que é onde eu sou residente atualmente, que é uma prova à parte, né? Que é uma prova com outro banco de... Como é que fala? Outra banca outra prova. que faz a prova, né? Que é a FUNESA, daqui de Sergipe. E aí eu foquei nessas 2 bancas e fiquei estudando, porque o meu foco era tentar aqui em Sergipe mesmo, nunca pensei em sair do estado. E aí eu foquei nessas bancas para ver os principais assuntos, os principais tópicos, tentei fazer o máximo de questões focada nessas bancas, e aí deu certo. Eu comecei também a estudar no meu primeiro ano do internato. Na verdade, acho que foi 10º, né? Que eu formei no meio do ano. E fechei o médio grupo. Aí eu fiz o médio curso no primeiro ano do internato. Fiz o MED no segundo ano do internato, como eu estava em Salvador. Lá, pelo menos na época, os professores, eles viajam mesmo até a cidade. Então, assim, eu ficava muito feliz de ir para as aulas, porque não é a gravação que nem em várias outras, né? Eu tenho foto com Júlia, tenho foto com alguns outros professores que eu tirei. Quando eu não passei, eu sentei para pensar assim, o que foi que eu fiz de errado, porque eu não passei, né? Eu cheguei a algumas provas, eu fiz muito ruim e outras eu bati muito na trave. E aí eu vi que
Eu tinha estudado muitas horas, realmente tinha abdicado muito, mas eu estava sem tanta estratégia, não estava conseguindo organizar. E aí foi quando eu disse assim, não, vou procurar uma mentoria que seja mais focada em organizar, seja uma coisa assim mais direcionada, mais individualizada, né? Não adianta colocar, como o Michele falou, vou fazer 100 questões por dia, porque como é que você vai fazer essas questões? Eu botava metas de horas de estudo mesmo e era relativo, tinha dias que eu conseguia fazer muito mais questões do que outros. Aí foi quando eu fui me inscrevi no IPM, que é o Instituto Pedro Miranda, que é uma mentoria que a gente tem reuniões semanais com Anjo, que eles chamam, que é uma psicóloga organizacional, que ele montava todo o meu horário da semana. Eu tinha meu mentor, que eu tinha reunião todo mês, individual, eu e meu mentor, e ele organizava toda a minha estratégia de estudo. Eu também tinha meu número, eu tinha o número pessoal dele, ele tinha o meu, mas eu também tinha contato direto, tenho até hoje, na verdade, com o dono da mentoria, com o próprio Pedro, e todas as minhas estratégias de prova foram traçadas diretamente com ele. E quando eu formei, eu não já estava muito perto das provas, né? Começa a maratona de provas em outubro, que começa com o Enare normalmente, e algumas vão até janeiro. Eu fiz prova até janeiro. São muitos meses. E aí, o que eu fiz? Eu trabalhei pouco. Pegava poucos plantões por semana, porque minha prioridade era estudar. Quando eu não passei, foi quando eu fui embora de Salvador e voltei para cá. E assim, hoje em dia não é mais tão fácil, principalmente para quem não forma aqui, conseguir emprego. Consegue, mas não era que nem era antigamente. Então, eu trabalhava, mas eu estudei muito mais do que eu trabalhei. Muito mais. Agora que assim tá mais. Minha carga horária já é basicamente ocupada pela residência, né? Mas agora que eu consigo pegar um ou outro plantãozinho. Sim. Interessante, né? Como não é apenas receita de bolo, como coisas diferentes vocês fizeram, mas que houve aquela semelhança, né? Abdicação, muito estudo, muita dedicação e muito estudo ativo, né? Não só Sim. estudo Isso. aleatório, mas estudo focalizado, com estratégia e principalmente de acordo com o hospital que vocês queriam, né? Como ela falou, ela estudava realmente com foco no Enare, enfim. E como é essa vivência hoje em dia no hospital para vocês? Vocês agora chegaram finalmente onde vocês tanto sonharam, onde vocês tanto queriam. E como é assim o dia a dia? Vocês rodam em sala de parto? Vocês rodam atendendo? Como é o dia a dia de um residente pediátrico? Assim? Só voltando um pouco à questão anterior, para você ver como é muito individual também, né? Eu tenho facilidade de bolar a estratégia e fazer o meu próprio planejamento. Já ela precisou de um suporte profissional para isso. Então, assim, a pessoa precisa também se conhecer um pouco para não fugir muito da sua realidade, né? E com relação à questão atual que você perguntou, eu tô amando, eu tô apaixonada pela residência. Lá no USE, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, no R1, acredito que no Santa também a gente roda na enfermaria, na urgência e emergência, que é o PS, na neonatologia e nos ambulatórios de pediatria geral, né? Eu estou gostando bastante. O residente, agora, atualmente, eu estou rodando na NEO, estou tendo muita experiência em sala de parto e alojamento conjunto. Você também está na NEO, Tô né? na ANEL, tô terminando a ANEL. Rodei já na Sexta. enfermaria. E assim, uma curiosidade para quem não sabe, é que a residência de pediatria aqui do estado, você faz parte daquela instituição, mas você acaba rodando em todas as instituições. Então, eu acabei fazendo enfermaria também no Santa Isabel, lá no USE, vou fazer ambulatórios no Hospital Universitário daqui de Aracaju. Então, a gente acaba se aproximando muito e se conhecendo bastante em todos os serviços. Isso. Legal. No Santa, a gente, igual a Michelle falou, são 3 meses de enfermaria, 3 meses de PS, 2 de neo, 3 de ambulatório, acho que foi tudo. Foi. Acho que foi tudo. 3 de enfermaria, 3 de PS, 3 de ambulatório e 2 de neo. Isso. A rotina varia muito de mês para mês.
tanto assim, a enfermaria quanto o NEO tem rodízios que são mais puxados, outros são mais tranquilos e assim também muda muito do mês que você está passando. Tem meses que a enfermaria pode estar mais vazia. No meu início da residência eu comecei pela enfermaria, estava mais vazia, assim, entre aspas. Agora eu voltei para a enfermaria em agosto e a gente já estava a gente está passando ainda pela sazonalidade e que aumenta o número de crianças doentes, de internamentos pediátricos, então a enfermaria estava bem lotada, então se torna um pouco mais cansativo, mas também se aprende mais. A quantidade de turnos varia, na verdade não varia tanto. Alguns rodízios têm final de semana, mas tem mais algumas tardes livres. Outros rodízios não tem final de semana, mas ocupa mais as tardes. No Santa, pelo menos assim no R1, a gente não tem plantão noturno, tem alguns Cinderela, que é até meia-noite. Então, você pode dormir em casa todo dia se você não tiver nenhum plantão assim por fora. Isso é bom. É muito bom. Que mais? No geral, a Isso. carga horária da residência são 60 São horas 60. semanais. Sim. No Santa, Mas gente. vai depender muito do rodízio. Por exemplo, em ambulatórios, você vai para os ambulatórios e acabou ali o número de pacientes, você está liberado. Enfermaria, mesma coisa. Então, assim, você cumpre a carga horária de 60 horas, mas não significa que você vai estar literalmente 60 horas naquele serviço. Vai depender do funcionamento, do rodízio, do número de pacientes. Às vezes você pode ficar mais também. Isso. Não Exato. necessariamente bater o seu horário e você vai embora. Enquanto tiver você fica demanda, mais. você precisa ficar. Isso. Entendi. Mas a residência do Santa, de modo geral, pelo menos assim no R1, cumpre as 60 horas semanais. E você consegue se organizar muito bem a sua vida extra-residência. E, como o Michele falou, as residências a gente roda muito em outros lugares. O R1 do Santa é praticamente todo no Santa. Só em alguns meses que a gente vai para a Sala Vermelha do USE. Tirando isso, a gente só começa a sair mesmo no R2 e no R3. Aí no R3 ele já passa muito tempo fora assim, do hospital, né? Fora do Santa mesmo. Entendi. Então a rotina é bem puxada, mas vocês conseguem se organizar para viver a vida além do hospital, né? Consegue. Lá no USE também a gente não tem plantão noturno. Tem até o que a gente chama de Cinderela, né? Que é o noturno que vai até meia-noite. A gente dorme em casa. Então isso acaba facilitando um pouco para a gente conseguir dormir com mais conforto em casa, né? E aí os finais de semana, depender do rodízio que a gente não trabalha, a gente consegue pegar um plantão ou outro para se manter, além da bolsa de residência. Sim. Então, a gente comentou que a pediatria é uma área muito ampla, né? Vocês comentaram, vocês rodam em sala de parto, urgência, né? Dão plantão, atendem ali de forma ambulatorial, né? No consultório. Então, vocês, assim, têm alguma predileção por alguma área específica? Vocês querem fazer, talvez, uma subespecialidade? Vocês gostam mais de emergência? Vocês gostam mais de consultório? O que é que vocês mais se identificam, assim? No momento, estou me preocupando em formar na pediatria geral e ser uma pediatra capacitada, sabe? Mas eu tenho pretensão de fazer alguma subespecialização mesmo. Eu estou rodando na neo atualmente e estou apaixonada. Então, quem sabe uma neonatologia vem aí. Mas ainda não posso bater o martelo porque ainda tem vários rodízios para fazer, várias especialidades para conhecer também. Mas, realmente, a pediatria tem uma ampla gama, assim, de oportunidades. Você pode ter consultório, você pode trabalhar em sala de parto, você pode trabalhar em urgência e emergência, né, em pronto-socorro, você pode trabalhar em UTI neonatal, em UTI normal de criança. Que mais? Acho que enfermaria também, diarismo. Sala vermelha, emergência, porta, tá tudo assim na porta. Você pode. Tem gente que trabalha mais só atendendo ficha, né? Que são as fichas verdes. Tem gente que fica mais na parte de estabilização, né, que são os pacientes mais graves. Então, assim, até mesmo dentro de um determinado setor, você consegue ser bem maleável. Você pode ser, por exemplo, um plantonista de UTI,
como você pode ser diarista, que é diferente. O diarista está ali todo dia, né? Como o próprio nome fala, você está acompanhando aquele paciente todo dia. E não necessariamente você vai cumprir aquele horário de plantão. Pode ser um pouco menos e pode ser mais. Você vai ter que passar a visita naqueles seus pacientes. Já o plantonista, não. Ele vai ter que chegar no horário do plantão, seja um plantão de 6 horas, ou seja, um plantão de 12, de 24, ele vai cumprir aquele horário e vai ter que ficar lá cuidando das crianças, atendendo, se for um plantão de UTI, manejando os pacientes. Além da área acadêmica também, né? Porque a pessoa pode acabar se tornando um preceptor, pesquisa. Sim. Tem muitas oportunidades. Como eu disse, eu gosto muito dessa área. Assim, eu tô apenas na 5ª etapa, né? Então ainda tenho muito tempo para decidir. Mas é uma área que eu penso bastante. E o que é que vocês deixariam, assim, para fechar, de conselho para alguém que pretende seguir na área, de alguém aqui que realmente pensa em fazer essa especialidade? O que é que vocês deixariam, assim, de recado final, de conselho? Se é o que você quer, lute, continue estudando, que vai dar tudo certo. Uma característica que eu acho que toda pessoa que pensa em pediatria precisa ter é gostar de criança. Sim. Simples assim, parece básico, né? Mas precisa gostar de criança. E você gostando de criança, tudo vai fluindo. E cada dia mais você vai ficando mais apaixonada, mais encantada e tendo certeza da sua escolha. Então, se é isso que você quer, continue estudando, buscando, que você vai se realizar todos os dias, pode ter certeza. Além do que Michele já falou, né? Eu acho que pediatria, eu só percebi isso depois que eu já estava formada, que eu já estava trabalhando. Mas é uma área extremamente ampla. Você pode, na segunda, fazer seu consultório, na terça, dar plantão de sala de parto, na quarta, em o TIP, que é a UTI pediátrica, no final de semana, fazer diarismo de enfermaria. Então, assim, ao longo da sua semana, você pode variar completamente a sua rotina. Uma das coisas que mais me fez também querer pediatria foi que eu gosto de manejar paciente mais grave. Eu penso em fazer intensiva depois. Intensiva ped ou onco. Então, só que eu também penso assim, eu não quero viver só de plantão. Dar só plantão é ruim. Então, assim, eu penso, não, mas eu posso ser intensivista pediátrica, mas ter meu consultório, dar um plantão de sala de parto, ser diarista. Eu amei, inclusive, a enfermaria, eu amei essa parte de diarismo. Então, assim, se você quer uma área ampla, que vai te abrir assim, muitas portas, é uma excelente área. Você vai conseguir ser muito feliz. Além de gostar de criança. Eu até brinco que a gente na PED, a gente é mais feliz. Que a gente tá ali cuidando das crianças, mas a gente fica balançando o bebê, a gente fica brincando, aí às vezes imprime desenho pros meninos. É uma área assim que eu sou completamente apaixonada. Não me arrependo em nada ter escolhido a PED. Ai, que legal. Eu saí desse episódio, assim, mais encantada com a área e realmente vendo as possibilidades, né, que a gente tem dentro da pediatria. Vendo que a pediatria é você cuidar ali da saúde de uma criança, do bem-estar de uma criança e promover não só o bem-estar físico, mas também brincar, né, como você falou. Então, você está ali 100% de forma integral com aquele pequeno paciente. Então, muito obrigada, meninas. Foi muito enriquecedor para mim essa experiência. A gente que agradece. Obrigada. Obrigada, pessoal, por terem assistido. Espero vocês nos próximos episódios.